História da SEPTUAGESIMA. A temporada de Septuagesima compreende as 3 semanas imediatamente anteriores à Quaresma. Ele forma uma das principais divisões do ano litúrgico, e é dividido em 3 partes, cada parte correspondendo a uma semana. A primeira é chamada Septuagesima, a segunda, Sexagesima, a terceira, Quinquagésima. Todos os 3 são nomeados a partir de sua referência numérica à Quaresma, qual, na linguagem da Igreja, é chamado Quadragesima, isso é, 40, porque a grande festa da Páscoa é preparada por blocos sagrados exercícios de 40 dias. As palavras quinquagésima, sexagesima e septuagesima nos falam da mesma grande solenidade que se aproxima à distância, e como sendo o grande objeto para o qual a Igreja nos quer agora começar a voltar todos os nossos pensamentos, desejos e devoção. Agora, a festa da Páscoa deve ser preparada por 40 dias de lembrança e penitência. Esses 40 dias são uma das principais estações do ano litúrgico, e um dos meios mais poderosos empregados pela Igreja para estimular no coração de seus filhos o espírito de sua vocação cristã. É de extrema importância que tal temporada de penitência produza seu trabalho em nossas almas, a renovação de toda a vida espiritual. A Igreja, portanto, instituiu uma preparação para o tempo sagrado da Quaresma. Ela nos dá as 3 semanas de Septuagesima, durante as quais ela nos retira, tanto quanto possível, das distrações barulhentas do mundo, a fim de que nossos corações possam ficar mais prontamente impressionados com a advertência solene que ela deve nos dar, no início da Quaresma, marcando nossas testas com cinzas. Este prelúdio para a época sagrada da Quaresma não era conhecido nos primeiros tempos do cristianismo, sua instituição parece ter se originado na Igreja grega. A prática desta igreja era nunca jejuar aos sábados, o número de dias de jejum na Quaresma, além dos 6 domingos da Quaresma, nos quais, por costume universal, os fiéis nunca jejuaram, havia também os 6 sábados, que os gregos nunca permitiriam que fossem observados como dias de jejum, para que sua Quaresma foi curto, por 12 dias, dos 40 passados por nosso Salvador no deserto. Para compensar a deficiência, eles foram obrigados a começar a Quaresma tantos dias antes, como mostraremos em nosso próximo volume. A Igreja de Roma não tinha tal motivo para antecipar a época dessas privações, que pertencem à Quaresma, pois, desde a antiguidade mais antiga, ela manteve os sábados da Quaresma, e tantas vezes, durante o resto do ano, como as circunstâncias podem exigir, como dias de jejum. No final do século VI, a telha de São Gregório Grande alude, em uma de suas homilias, ao jejum da Quaresma ser inferior a 40 dias, devido aos domingos que vêm durante a época santa. Diz ele, desde este dia, o primeiro domingo da Quaresma, até a alegre festa da Páscoa, 6 semanas, ou seja, 42 dias. Como não jejuamos nos 6 domingos, há apenas 36 dias de jejum, que oferecemos a Gel como dízimo do nosso ano. A 16ª homilia sobre os Evangelhos foi, portanto, após o pontificado de São Gregório, que os últimos 4 dias da semana de Quinquagésima foram adicionados à Quaresma, a fim de que o número de dias de jejum pudesse ser exatamente 40. No entanto, já no século IX, o costume de começar a Quaresma na quarta-feira de cinzas era obrigatório em toda a Igreja Latina. Todas as cópias manuscritas do Sacramentário Gregoriano, que carregam essa data, chame nesta quarta-feira o Incapite Jejuni, quer dizer, o começo do jejum, e a Malarius nos dá todos os detalhes da liturgia do século IX. Nos diz, que era, mesmo assim, a regra para começar o jejum 4 dias antes o primeiro domingo da Quaresma. Encontramos a prática confirmada por 2 conselhos, realizados naquele século. Isso assum, mas, por respeito à forma de serviço divino elaborada por São Gregório, a Igreja não faz nenhuma mudança importante no ofício desses 4 dias.
Até as vésperas de sábado, quando sozinha ela começa o rito quaresmal, ela observa as rubricas prescritas para a semana quinquagésima. Pedro de Blois, que viveu no século XII, nos conta qual era a prática em seus dias. Ele diz: todos os religiosos começam o jejum da quaresma em septuagésima, os gregos, em sexagésima, o clero, em quinquagésima, e o resto dos cristãos, que formam a igreja militante na terra, começam sua quaresma na quarta-feira seguinte à quinquagésima. Sermão Xi, o clero secular, como aprendemos com estas palavras, estava obrigado a começar o jejum quaresmal um pouco antes dos leigos. Embora fosse apenas por 2 dias, isto é, na segunda-feira, quando nos reunimos da vida de St. Ulrich, bispo de Augsburg, escrita no século X. O Concílio de Clermont, em 1095, presidido pelo Papa Urbano II, tem um decreto sancionando a obrigação do clero começar a abstinência de carne em quinquagésima. Este domingo foi chamado, de fato, Dominica Carnis Privii, e Carnis Privium Sacerdotum, isto é, domingo de carnaval dos sacerdotes, mas o termo deve ser entendido no sentido do anúncio que está sendo feito, naquele domingo, da abstinência ter que começar no dia seguinte. Descobriremos, mais adiante, que um uso semelhante foi observado na Igreja grega, nos 3 domingos anteriores à Quaresma. Esta lei, que obrigou o clero a esses 2 dias adicionais de abstinência, estava em vigor no século XIII, como aprendemos com um conselho realizado em Angers, que ameaça com a suspensão de todos os sacerdotes que negligenciarem iniciar a quaresma na segunda-feira da semana quinquagésima. Esse uso, no entanto, logo se tornou obsoleto, e no século XV, o clero secular, e até mesmo os próprios monges, começaram o jejum quaresmal, como o resto dos fiéis, na quarta-feira de cinzas. Não pode haver dúvida, mas que o motivo original para essa antecipação, que, depois de várias modificações, foi limitado aos 4 dias imediatamente anteriores à Quaresma, foi remover dos gregos o pretexto de levar escândalo aos latinos, que não jejuaram 40 dias inteiros. Ratreinos, em sua controvérsia com os gregos, claramente implica isso. Mas a Igreja Latina não achou necessário levar a sua condescendência mais longe, imitando os usos antilentem gregos, que se originaram, como já dissemos, no costume oriental de não jejuar aos sábados. A liturgia gálica manteve vários usos das igrejas orientais, às quais devia, em parte, sua origem. Portanto, não foi sem alguma dificuldade que o costume de abster-se e jejuar aos sábados foi introduzido na Gália. Até o momento em que as igrejas daquele país adotaram o costume romano, nesse ponto de disciplina, eles foram obrigados a antecipar o jejum da Quaresma. O primeiro concílio de Orleans, realizado no início do século VI, ordena aos fiéis que observem, antes da Páscoa, quadragésima, como os latinos chamam a Quaresma, e não quinquagésima, para, diz o concílio, que a unidade de costume pode ser mantida. No final do mesmo século, o quarto concílio realizado na mesma cidade, revoga a mesma proibição, e explica as intenções de fazer tal promulgação, ordenando que os sábados durante a Quaresma sejam observados como dias de jejum. Antes disso, isto é, nos anos 511 e 541, o primeiro e o segundo conselhos de Orange haviam combatido o mesmo abuso, proibindo também a imposição aos fiéis a obrigação de iniciar o jejum em quinquagésima. A introdução da liturgia romana na França, que foi provocada pelo zelo de Pepin e Carlos Magno, finalmente estabelecido, naquele país, o costume de manter o sábado como um dia de penitência, e, como acabamos de ver, o início da Quaresma em quinquagésima não foi observado, exceto pelo clero. No século XIII, a única igreja no Patriarcado do Oeste, que começou a Quaresma antes da Igreja de Roma, foi a da Polônia. Sua Quaresma foi aberta na segunda-feira de Septuagésima,
devido aos ritos da Igreja grega serem muito usados na Polônia. O costume foi abolido, mesmo naquele país, pelo Papa Inocêncio IV, no ano de 1248. Assim foi o atual período importante do ano litúrgico, depois de várias mudanças, estabeleceu o ciclo da Igreja. Está lá há mais de 1000 anos. Seu nome, Septuagesima, 70, expressa, como já observamos, uma relação numérica com quadragesima, os 40 dias, embora, na realidade, não haja 70, mas apenas 63 dias, desde o domingo de Septuagesima até a Páscoa. Falaremos do mistério do nome no capítulo seguinte. O primeiro domingo da Quaresma sendo chamado Quadragesima, 40, cada um dos 3 domingos anteriores tem um nome expressivo de mais 10. O mais próximo da Quaresma sendo chamado Quinquagesima, 50, o do meio, Sexagesima, 60, o terceiro, Septuagesima, 70. Como a temporada de Septuagesima depende da época da celebração da Páscoa, ela vem mais cedo ou mais tarde, de acordo com as mudanças daquela grande festa. Os dias 18 de janeiro e 22 de fevereiro chamaram as chaves da Septuagesima, porque o domingo, que se chama Septuagesima, não pode ser mais cedo no ano, do que o primeiro, nem depois do segundo, desses 2 dias.